Isso. Olá, estamos de novo, nós, o canal, o que rola na Geronto, numa nova gravação fantástica. Vocês vão ver, vai ser excelente. Hoje aqui nós vamos falar de um tema importantíssimo, importantíssimo, e que todos têm de aprender: idadismo no atendimento à saúde. Isso é muito importante, é algo muito frequente, habitual nos serviços de saúde que deveriam dar qualidade de vida e o melhor atendimento possível. E nós estamos aqui com uma pessoa que foi escolhida para falar esse tema por vários motivos. Primeiro, porque eu vou dizer de onde a gente pensou esse tema, do jornal o Globo, que ele, Milton Creniti, foi um dos entrevistados pela reportagem do jornal O Globo, de 14 de abril de 2024. Recente, vocês vejam que é super recente. Uma reportagem que saiu no O Globo, o título era Etarismo Médico. A gente prefere idadismo. Depois a gente explica. E o subtítulo dessa reportagem era Idosos enfrentam pressa, descaso e omissão no atendimento. Três pessoas foram contatadas pelo jornal Ao Globo para falar sobre uma reportagem que fizeram com uma filha que levou a mãe no cardiologista. Eu não vou contar aqui tudo, não é esse o objetivo, mas é impressionante como que o profissional lidou com a queixa daquela senhora. E Milton Crenit, Alexandre Kalash e a fonoaudióloga Juliana Venitz comentaram isto no jornal. Está sensacional. Então, o nosso tema, vou repetir, é o idadismo no atendimento à saúde. E nós estamos aqui com um profissional que eu imputo como sendo de excelência. É jovem, é um médico geriatra, o Milton Crenit. Já é doutor em ciências pela USP. Ele é o coordenador do Ambulatório de Promoção à Saúde de Pessoas Trans 40 mais. É diretor técnico do ILC Brasil, Centro da Longevidade Internacional, Seção Brasil, e já é professor do curso de medicina da Universidade Municipal de São Caetano. E o Milton foi um dos que brilhantemente atendeu a reportagem do jornal O Globo, e eu queria então agradecer ao Milton a disponibilidade de estar aqui conosco no canal. E vou dar aqui a primeira palavra para ele se apresentar, dizer, e aí eu faço a primeira pergunta para ele. Tá bom? Milton, seja bem-vindo. Sérgio, muitíssimo obrigado. Uma satisfação, um prazer estar aqui com você, com a Ieda, com o Carlos e também, né, com a energia da Marília, que faz esse canal que eu tanto admiro, que tanto tem aí contribuído para discussões na gerontologia. Então, muito obrigado, um privilégio para mim poder estar aqui hoje com vocês para a gente falar desse tema, que acho que é um tema importante para a gente discutir. Sem dúvida, Milton, sem dúvida. E você tem tudo para nos transformar aqui essa entrevista e essa gravação em algo bastante importante e que as pessoas comecem a entender. Eu queria então te fazer a primeira pergunta sobre essa questão do idadismo no atendimento à saúde. Eu queria saber de você o que que você acha, se falta ou não preparo dos profissionais de saúde em geral, e em especial dos médicos, para lidar com as demandas de saúde das pessoas idosas, cujo contingente está aumentando de forma impressionante. E cada vez as pessoas vão ter de atender pessoa idosa. Falta preparo?
Excelente pergunta, Sérgio. Eu acho que a gente pode até generalizar, mas, claro, podendo cometer alguns erros, mas se a gente fosse generalizar, falaria que sim. A gente tem que caminhar para uma melhora no preparo, na formação dos profissionais. O Kalash fala muito isso nas palestras dele, né? Que a gente está formando profissionais da saúde muito pensando antes da revolução da longevidade. Mas a revolução da longevidade está acontecendo, né? A gente está vendo e as projeções para 2030, 2040, 2050 é só o número de pessoas idosas aumentarem. Então, a gente precisa que profissionais da medicina, da enfermagem, da fisioterapia, da terapia ocupacional, da fonoaudiologia, de todas as áreas que vão atender e acolher as pessoas idosas, tenham um preparo, seja para acolher, para proteger e para potencializar, seja a vida, a autonomia e a independência das pessoas idosas. Então, se eu fosse falar um mapa hoje, é que muitos profissionais não têm esse preparo, seja da geriatria, seja da gerontologia, mas que a gente precisa, então, falar. Existe esse diagnóstico e como que a gente vai fazer? Então, seja nas diretrizes curriculares, mas a gente precisa caminhar para essa melhoria. Milton, é um prazer enorme estar aqui com você. Você é uma pessoa muito querida pessoalmente e profissionalmente. Continuando um pouquinho nessa lógica, para quem nos escuta, todo profissional de saúde, para ele começar um bom atendimento, ele precisa saber de quem ele vai tratar ou com quem ele vai lidar. Então, o básico para todos os profissionais, incluindo os médicos, é coletar uma boa história. Né? Eu saber quem é essa pessoa, o que aconteceu com ela, que hábitos ela tem, o que ela traz de história anterior, etc. Quando a gente fala com pessoas idosas, essa história é mais longa. Eu sempre falo isso quando ensino os meus alunos a fazerem essa coleta de dados. Uma coisa é eu falar com uma pessoa de 30 anos sobre a sua história pregressa, outra coisa é eu falar com uma pessoa de 80. A história pregressa dela sempre é muito maior, muito rica, muito cheia de detalhes e tudo mais. Isso faz com que haja, muitas vezes, a necessidade de maior tempo para essa entrevista. O que é esperado, né? Que eu tenha um maior tempo para a entrevista, para coletar dados com consistência e chegar num bom diagnóstico e uma boa conduta terapêutica. Por outro lado, a gente ouve dizer que os profissionais de saúde, incluindo os médicos, dizem que assim, eles não gostam de coletar a história dos idosos, porque os idosos falam demais, nem sempre têm boa memória, ficam divagando naquilo que eles estão contando, não entendem o que lhes é perguntado ou o que lhes é explicado. O que você fala disso? Quanto disso é verdade, quanto disso é mito, quanto disso é preconceito? Olha, primeiro, obrigado. Também admiro muito você, toda a sua trajetória, todos os seus ensinamentos. Então, também estou muito feliz de estar aqui com você. Eu acho que a maior parte disso é preconceito, e o preconceito que a gente vai chamar de idadismo, né? A gente, né, nas nossas formações, enquanto a gente vai falar com os nossos alunos, não tem coisa mais violenta para uma pessoa idosa, por exemplo. Imagina, né? E aqui para quem estiver assistindo a gente, imagine se agora numa consulta, você vai num médico, numa médica, e tá você e uma outra pessoa, tá um acompanhante. E você chega nessa consulta e o profissional não olha nem na sua cara e faz toda a anamnese, toda a pergunta para a pessoa que está lá do seu lado, fingindo que você nem existe lá. Então, isso é uma das maiores violências que um profissional da saúde pode cometer com uma pessoa idosa, né? E é não né, eu sempre falo nas minhas consultas, a estrela lá daquela sala é a pessoa idosa. Independente se essa pessoa idosa viver com Alzheimer, por exemplo, tiver uma demência. Então, ela é a pessoa central. Claro, para isso eu preciso de tempo, eu preciso de um ambiente seguro, um ambiente em que eu vou acolher essa pessoa. Mas mesmo se for uma pessoa vivendo com um grau de demência, eu sempre começo a minha consulta perguntando como vai, tá tudo bem, tem alguma queixa, e daí se eu percebo, né, se tem algumas questões que eu preciso de um informante, né, de um acompanhante, que vai, né, então nesse caso de uma demência, por exemplo, que vai trazer uma informação mais fidedigna, eu peço autorização para a pessoa idosa. Senhora ou senhor, tudo bem eu perguntar para o seu filho algumas informações para te ajudar? Mas eu nunca posso chegar e passar pela frente da pessoa. Eu tinha um chefe na residência que ele falava, é como se eu fosse uma mulher fosse no pré-natal com o marido
e o ginecologista só olhasse para o marido e perguntasse: ah, ela está comendo, ela tem alergias, e isso é muito, muito violento. E o resto que você falou, da gente falar que o idoso, a pessoa idosa é lenta, vai fazer, né, demorar mais para tirar uma história, não entende, isso é idadismo, isso é preconceito. E isso só mostra a incapacidade do profissional de tirar uma história boa, de se comunicar. Porque comunicação nada mais é do que uma habilidade que a gente desenvolve. Então, pode ser que eu, hoje, com 37 anos, tenha uma habilidade mais fácil de me comunicar com pessoas de 37, que têm da minha mesma geração, mas eu tenho que aprender a me comunicar com uma pessoa de 80, que teve uma outra história de vida. Então, é isso que você comentou. Milton, é prazer ter você aqui com a gente. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite e para discutir aí essa questão tão importante. Então, você está falando sobre essa questão do preconceito, né? Que é muito comum, né? Essa coisa de achar que o idoso não tem condições de entender, né? Aquilo que o médico está falando, ou que ele não vai prestar atenção, enfim. E aí acaba tendo esse preconceito e te joga, isso é muito comum, né? Eu passei por isso, por exemplo, com meu pai. Acompanhava meu pai às consultas com o oncologista e era sempre assim, né? Eu comecei a usar como estratégia durante a consulta, quando o médico começava a falar comigo, eu pegava o celular e começava a usar o celular. Aí o médico não tinha com quem falar, porque eu não estava prestando atenção nele e obrigava ele a falar com meu pai, né? Porque eu já tinha esse olhar, mas eu já tenho esse olhar, né? Que eu trago lá do tempo que eu comecei a trabalhar, enfim, e estudar a questão do envelhecimento. Mas, em geral, as pessoas não fazem isso e acham que o médico, às vezes, muitas vezes, até está sendo atencioso, né? Fazendo isso, quando, na verdade, é o contrário, né? E aí, assim, seguindo por essa linha do preconceito, né, é comum que muitos médicos, na hora da consulta, né, ele não medique a pessoa, né, ou não trate a pessoa adequadamente sobre determinado agravo de saúde, por achar que aquilo ali faz parte da velhice. Ah, isso é da velhice, né? Eu me lembro que eu comecei a trabalhar com envelhecimento e estudar a questão da velhice há quase 30 anos atrás, né? E eu me lembro que naquela época a gente tinha uma piada comum, né, que traz até hoje, que é assim, né, que o idoso foi ao médico e falou assim, ah, eu tô com uma dor no meu joelho direito, né? E ele fala, ah, isso é da idade. Ele fala, mas o meu joelho esquerdo tem a mesma idade e não dói, né? Quer dizer, então, esse é um outro preconceito que se tem, né? Assim, de desprezar, de certa forma, né? Aquilo que o idoso está trazendo como uma questão e dizer, ah, isso faz parte da idade do envelhecimento. Isso também ser um preconceito. Dessa forma, ele não vai prescrever aí uma conduta aí eficaz, né? Um medicamento, enfim. Ou não prescreve a dose correta, ou simplesmente ignora esse fato. Então, assim, quais as consequências, né, dessa forma de atuação? Como é que você vê isso, né? Eu estou falando aqui de médico, na verdade, assim, poderia ser qualquer outro profissional de saúde. É que nosso tema hoje está mais focado na questão do médico, né? E você sendo médico, então, como é que você vê isso e que consequências isso pode trazer, né? Então, Carlos, também agradeço o seu carinho, né? Uma satisfação de estar aqui com você também. Esse é um tema muito importante e vai bem ao encontro de muitas coisas que vocês já vêm tratando no canal, de que idade por si só não quer dizer nada, né? E a gente precisa aprender a individualizar, seja por critérios de fragilidade, seja por outros critérios, para a gente objetivar melhor a vida da pessoa idosa. E aí você tocou num assunto que é a omissão terapêutica ou subtratamento de patologias ou de condições que uma pessoa idosa venha a ter, causados exatamente por uma falta de individualização, por uma falta de olhar para uma pessoa idosa. Posso trazer alguns exemplos aqui. Então, por exemplo, uma falta de tratamento, um subtratamento de uma depressão, quando na verdade eu deveria tratar até essa pessoa atingir um estado aí em que ela melhora da depressão. Ou, por exemplo, um tratamento inadequado da pressão alta, né? Ou um tratamento inadequado, a pessoa teve um infarto, um tratamento inadequado. Ou, por exemplo, um exemplo clássico, a pessoa tem uma arritmia no coração
que teria uma indicação, por exemplo, de usar um anticoagulante ou um remédio para afinar o sangue, e o médico ou o profissional da saúde, com medo aí da queda ou de alguma coisa, não prescreve essa medicação que iria prevenir um AVC dessa pessoa. E a isso a gente dá o nome de omissão terapêutica, né? Claro, alguns profissionais podem até ter receio, mas aí volta até na pergunta do Sérgio Odaeda, que é sobre o preparo, da gente saber individualizar a pessoa idosa. Ok, pode ser. Primeira coisa, né? Então, como profissional da geriatria, a gente aprende que sempre antes de prescrever um remédio, a gente tenta fazer orientações não farmacológicas, até para evitar, né, uma iatrogenia, evitar um malefício para a pessoa idosa por conta de algum remédio. Mas, feito o não farmacológico, precisando de uma medicação, daí eu vou individualizar a conduta. E eu vou individualizar essa conduta com um olhar aí atento para as questões da pessoa idosa. Então, seja uma estratégia para avaliar a fragilidade, a independência ou não, a autonomia, mas dependendo da pessoa, tendo 90 ou 95 anos e tendo uma arritmia, por exemplo, é para o profissional da saúde tratar essa arritmia. E você falou das consequências, nesse caso, de uma arritmia não anticoagulada, por exemplo, ou que eu não dei o remédio para afinar o sangue, uma consequência seria um derrame, um AVC, que a gente sabe a catástrofe que pode ser na vida dessa pessoa idosa. Então, era uma pessoa que poderia já ter uma certa dificuldade de mobilidade, aí ela vai ficar acamada, e também vai ter uma repercussão na vida da família. Porque também o familiar que, por exemplo, conseguia cuidar sozinho, porque a pessoa idosa ajudava na transferência, agora que ela está acamada, ela vai precisar de dois cuidadores. Então, isso vai gerar repercussões. Então, a omissão terapêutica, ela gera malefícios não só na vida da pessoa idosa, mas em toda a rede que vai proporcionar o cuidado para ela, né? Então, isso é um tema fundamental e que a gente medica esse tema individualizando o cuidado da pessoa idosa e com olhares atentos para além da idade, aí objetivando principalmente talvez com escalas aí de fragilidade. O Carlos ia falar? Não. O Milton. Milton, primeiro, primeiro queria te agradecer por respostas tão contundentes e bem elaboradas, né? Eu acho que quem nos assiste, né, a gente tem muitos idosos que nos assistem, temos muitos familiares, né, filhos e filhas de idosos. Você está sendo bastante didático. E você tocou num assunto que eu queria até reportar, lembrar o que o Carlos falou. É lógico que você está falando, principalmente porque você é médico, eu sou médico, a gente até por conhecimento de causa, a gente fala de nós, né? Da nossa maneira, dos nossos colegas também atuarem. Mas essa omissão terapêutica pode ser por vários outros profissionais de saúde, não só do médico. E aí você falou nessa omissão terapêutica que é tão maléfica, e eu queria dizer um pouquinho sobre outros idosos que, às vezes, ao invés de omissão terapêutica, eles são super tratados, né? Ele falou qualquer coisinha, pá, um remédio. Falou outra coisinha, outro remédio. Falou mais um negocinho, terceiro remédio. E por aí vai, e às vezes ele sai com. Eu já vi gente com 14 remédios, né? Então, Tu sabe, ô Sérgio, a gente tem idosos na pesquisa, né? ah, Nós encontramos idosos em São Paulo que tomam 20 medicações diferentes uau! por dia, todos os dias, o que é o fim do mundo, né? Então, gente, isso também faz parte de uma atenção inadequada, né? De achar que, então, todo idoso tem de ser medicado por qualquer queixa. Então, esse hipertratamento, que é dar remédio para toda e qualquer queixa, ele é muito frequente. Então, de um lado, a gente tem a omissão terapêutica, como você já acentuou, e o Carlos até deu o exemplo lá do joelho, tá certo? Diz, tudo é por conta da velhice. Você é velho, então é assim mesmo, né? E, por outro lado, tem o super tratamento, né? Sem até pensar em dose, nada. Então, quais são os malefícios? Diz aí para os idosos, para os familiares, quais são os malefícios desses dois tipos, tanto da omissão quanto do super tratamento?
Perfeito. Então, aqui só falar um pouquinho do supertratamento ou do sobretratamento, né? Então, a omissão vai ter esses malefícios que seria uma patologia, uma doença não tratada ou subtratada, porque, né, o que a gente falou, às vezes tem uma regra de ouro na geriatria que a gente fala, eu vou, por exemplo, vou começar com uma dose pequenininha para evitar efeitos colaterais, mas eu vou aumentando essa dose. Às vezes o profissional, por ser idoso, começa com uma dose pequenininha e manter essa dose pequenininha para sempre, subtratando. Então, o subtratamento também é maléfico, pode trazer prejuízos, porque eu não estou tratando adequadamente. Mas você pontuou corretamente, Sérgio, que é o contrário. O contrário é o supertratamento, porque também vai trazer malefícios. E, de novo, a gente individualizar essa importância que todo profissional, seja da medicina, da equipe de enfermagem, da físio, da fono, profissionais de serviço social, a gente tem que individualizar. Hoje a gente sabe que cada pessoa idosa é única na sua individualidade, na sua potencialidade e na sua biografia. Então, hoje, uma pessoa idosa de 80 anos, só me falar isso não quer dizer nada. Eu preciso saber 80 anos, é independente ou não, como que está a memória, como que está a funcionalidade, se ela tem critérios, né? E a gente pode explicar um pouquinho o que é fragilidade, se, né, pessoas não da área da saúde. Mas e aí, por exemplo, essa questão do supertratamento, Sérgio? Então, dependendo desses níveis aí, dessas questões que a gente avalia, dessas características, por exemplo, eu não preciso supertratar uma pressão. Porque, por exemplo, é um exemplo da pressão ou do diabetes. Porque se eu der remédio demais para esse caso, eu vou estar causando mais mal do que bem. Eu vou estar gerando mais, por exemplo, né, a área que você estuda muito sobre quedas. Se eu supertratar uma pressão numa pessoa de 80 anos frágil, achar que eu tenho que deixar a pressão 12 por 8 e dou 5 remédios para pressão, eu tenho mais chance de gerar uma queda e um malefício, uma síncope, uma piora do estado dela, do que se eu deixar ela tendo fragilidade, claro, dependendo das características, ali numa pressão mais próxima de 13 ou 14. Então, é esse olhar que a gente tem que pensar, que idade sozinho não quer dizer nada. É importante a gente individualizar, porque senão a gente vai cair em qualquer um dos erros, que seria o supertratamento ou o subtratamento, ou a falta de tratamento. Ô Milton, você me lembrou uma coisa que é impressionante, né? Na década de 90, quando eu estava fazendo ambulatório no serviço de geriatria, nós pegamos uma senhora, a gente atendeu uma senhora hipertensa, mas chegou com hipotensão postural, que é pressão baixa, tá certo? E desidratada, porque ela ia num serviço e ela era um pouco ansiosa, a pressão subia. Aí o médico deu um antihipertensivo que foi um diurético. Aí ela foi num outro serviço, e como a Ieda já falou, as pessoas não tiram história, né? As pessoas não tiram. Ela foi num outro serviço uma vez, porque ela cortou o negócio, a pressão também estava alta. O cara deu um antihipertensivo, não perguntou se ela tomava. E era um outro diurético. Era um nome diferente, ela ficou tomando os dois. Ela foi num terceiro atendimento por um terceiro motivo, e também ela estava nervosa e a pressão subiu. Não perguntaram o que ela estava tomando e deram um terceiro an- antihipertensivo, que era outro diurético, com outro nome. Ela chegou hipotensa, com a pressão super baixa no ambulatório e desidratada. E como você falou, a chance dela cair era grande. Então, As chances dela morrer era grande, né, Sérgio? Ainda bem que ela É, chegou viva, né? Assim, pois é, ainda bem, né? Chegou vivo. é. Exatamente, mas essa questão do supertratamento ainda se alia àquela questão que a Ieda levantou, que as pessoas não tiram história, não perguntam para o idoso, está tomando o quê? Ah, e a Ieda mesmo falou, uma aí do SAB que estava tomando 20, gente, E pensaram isso que vocês falaram também é muito comum. Às vezes, uma pessoa idosa vai em 3 ou 4 profissionais, estou falando profissionais da medicina, e daí esses profissionais não se conversam, cada um passa uma receita,
E, no fim, até a pessoa idosa fica confusa. Eu vou seguir qual receita? Tem receita que conflita com a outra. Por isso que, às vezes, um olhar mais geral, um olhar global, e uma outra coisa, né? Eu sempre falo para os meus alunos, gente, está na prescrição não significa que a pessoa está colocando o remédio na boca. Não significa que ela está engolindo. Então, eu sempre gosto que a pessoa idosa leve, às vezes, até o remédio, a caixa, para eu ver qual que é o remédio que você está usando. Porque, às vezes, a receita não quer dizer nada, né? Então, remédio prescrito não significa remédio tomado. E isso é uma coisa para até profissionais da saúde que estejam nos assistindo terem essa atenção de que é legal que a pessoa idosa, até para a gente não cair nem na omissão, nem no supertratamento, em todas as consultas levar, às vezes, a caixa de remédio, né? Ou às vezes aquela partezinha de cima não quiser muito volume, pelo menos para saber o nome, saber por que está tomando. Isso é importante para a gente orientar. Lembrando, né, Milton, que é bom quando a gente fizer essa solicitação, é importante a gente dizer para ele: traga as medicações que o senhor toma, não traga as medicações que foram prescritas, porque ele toma mais do que foi prescrito muitas vezes. O médico ou os médicos prescreveram A, B, C, D medicamentos, muitas vezes mais, como você mesmo está explicando, mas o vizinho falou de um, o balconista da farmácia falou de outro. Ele viu na TV outro, ele toma mais coisas do que o prescrito. E se eu peço, nós somos bastante inteligentes. Se você pede para ele que traga para mim as medicações que são prescritas, ele vai trazer o que tiver escrito É. na receita médica, sem necessariamente isso representar, como você bem disse, que ele tome aqueles, ou que sejam aqueles todos os que ele toma de verdade. Então, a gente precisa ter essa visão um pouquinho mais ampla nesse sentido. Ainda indo na direção do atendimento, Milton, assim, os nossos serviços, é importante que as pessoas saibam que, por exemplo, para você fazer um planejamento estrutural de um serviço público, por exemplo, eu preciso, para saber o número de profissionais que eu tenho que ter uma estimativa de quanto tempo será utilizado numa consulta. Né? Então, por exemplo, então eu prevejo assim, um médico contratado nas unidades básicas de saúde, alguns serviços ambulatoriais, ele é contratado por 4 horas dia. Em 4 horas dia, né, eu espero que ele atenda pelo menos 16 pessoas, porque se prevê que eu vou dar em torno de 15 minutos para cada consulta. Isso foi feito, já é antigo, em cima de diferentes estudos, etc. Do seu ponto de vista, pensando nas pessoas idosas, isso seria um tempo adequado de atendimento ou a gente teria que flexibilizar isso? Fundamental essa discussão também, Eda, porque a gente está falando aqui sobre idadismo no atendimento à saúde e também não dá para culpabilizar só o profissional, né? Então, acho que é uma grande questão dessa questão da gestão dos atendimentos em saúde, a gente entender a necessidade de uma mudança, né? Então, pode ser, né, eu entendo pouco de gestão, mas pode ser que esses dados foram feitos antes de uma transição epidemiológica da nossa população e que hoje, como um profissional da medicina, eu não consigo atender uma pessoa idosa em 15 minutos, né? Então, tirar uma história, ouvir, acolher, examinar, avaliar a hipotensão postural, né? Então, se a pressão cai quando ela fica de pé, pesar, isso não dá, gente, é impossível pensar nisso em 15 minutos. Então, até para a gente combater o idadismo e o profissional não sentir, porque às vezes, né, ele sentir essa necessidade ou essa pressa no atendimento, é muito importante que a gente revisite essas metas de atendimento, porque isso só leva à precarização tanto do profissional, porque a gente vê hoje na atenção primária, por exemplo, muitos profissionais que estão adoecendo, né? Então, profissionais da medicina, da enfermagem, da equipe multidisciplinar estão adoecendo porque estão numa sobrecarga, um burnout, um trabalho precarizado dos trabalhadores da saúde hoje, e ao mesmo tempo a gente está precarizando o atendimento das pessoas idosas que merecem um tratamento digno. Então, a gente rever essa flexibilização, daí também vai envolver também rever investimento no SUS, rever o financiamento aí na saúde pública, isso vai impactar sim no atendimento digno e na saúde mental, na saúde do trabalhador da saúde, que eu acho que são questões aí intimamente ligadas.
Lembrando, né, Milton, que é assim, a gente quando fala isso com gestores, principalmente, as primeiras consultas são sempre mais demoradas. É impossível pensar numa primeira consulta de 15 minutos e às vezes nem de meia hora. Às vezes eu preciso de mais tempo para isso, justamente porque eu tenho uma longa história de vida. E essa história é fundamental para que a gente consiga chegar lá. Então é importante que a gente alerte, né? Eu acho que as pessoas sabem, mas é importante que a gente chame essa atenção de que ao se tratar de pessoas com vidas mais longas, eu preciso ter um tempo mais longo para poder ouvi-las também, né? É isso que você comentou, talvez numa um retorno, né? Então primeira consulta, talvez meia hora, 40 minutos, dependendo do serviço, de várias discussões sobre qual seria se às vezes O um tempo ideal, atrasa, um é. outro é mais rápido, mas um retorno daria para fazer um retorno em 15, 20 minutos, checar exame, checar adesão terapêutica, mas é para se estudar isso sim. E Milton, diante disso, você até já falou alguma coisa, mas eu queria reforçar mais isso, né? Diante dessas questões, né, que a gente está abordando, como você classificaria para mim assim que deve ser, como deve ser uma consulta adequada a uma pessoa idosa, né? Qual seria o modelo, né, ideal de uma consulta à pessoa idosa, olhando, né, para todas essas questões que a gente está levantando aqui? Excelente, Carlos. Então, uma consulta ideal para a pessoa idosa, primeiro, o protagonista da consulta é a pessoa idosa. Volta naquela nossa primeira discussão. O protagonista dessa consulta é a pessoa idosa, o acompanhante está lá para ajudar, claro. Então, não podemos perder isso aí do nosso objetivo. E, sendo o protagonista, ela vai ser o centro da consulta. E a gente, claro, vamos adaptar as avaliações geriátricas ou avaliações gerontológicas globais conforme a demanda do serviço. Hoje em dia, tem se estudado muito adaptações de uma avaliação geriátrica global, uma avaliação gerontológica dos pacientes, das pessoas idosas, avaliações mais rápidas, ou eu não preciso fazer tudo de uma vez, mas eu entender que eu preciso ter um olhar global para todas as coisas. Então, olhar para a cognição, olhar para o humor, olhar como que é o suporte social, a adesão medicamentosa, como que estão os órgãos do sentido, como que está a funcionalidade, como que está a questão da urina, da evacuação, e também uma coisa que a gente nunca pergunta, se tem alguma questão relacionada à sexualidade, que eu gostaria de discutir. Então, eu colocaria aí na nossa avaliação geriátrica, na avaliação da pessoa idosa, global, também uma avaliação, uma pergunta sobre sexualidade, além de todas essas perguntas aí globais, um olhar global para a pessoa idosa. Milton, sem dúvida, eu queria avançar um pouquinho mais, né? Lembrando que muitas vezes, né, se a gente tiver uma equipe, numa unidade básica de saúde, não necessariamente a conduta da saúde tem de ser uma conduta só médica, né? Se eu tiver uma equipe, né, que esteja integrada, então o atendimento integral, né, e integrado da pessoa idosa, ele pressupõe que tem um olhar de vários profissionais. E que o olhar do médico não é um olhar multiprofissional. Não, não consegue. O médico não é nutricionista, o médico não é enfermeiro, o médico não é TO, o médico não é psicólogo, o médico não enfim, assistente social. Então, é uma equipe que tem de integradamente atender aquela pessoa, que não precisa ser naquele mesmo momento, e pode ser em vários outros momentos. Até por conta disso que eu estou falando, eu queria te fazer uma outra pergunta. É lógico que nosso tempo já está começando a ficar, mas essa pergunta é muito importante, porque nós estamos falando do idadismo no atendimento à saúde. E os idosos, na maior parte das vezes, são mal atendidos, como você já explicitou aqui várias vezes. Então, o que que eu vou fazer? O que que o gestor vai fazer? O planejador deve fazer para que os atendimentos em saúde às pessoas idosas sejam efetivos, eficazes, resolutivos
e nos diferentes níveis de atenção, desde a atenção primária, lá, a atenção básica, né, passando pelos ambulatórios de especialidade, etc., e até mesmo nos atendimentos de urgência e emergência. Eu não estou nem falando aqui no atendimento hospitalar, eu estou deixando de lado. Então, mas o que que tem de fazer, e o gestor tem de programar para levar satisfação à pessoa, à família dela, né, e à própria sociedade, para que a pessoa seja atendida de forma efetiva, eficaz e resolutiva, sem idadismo. Excelente. Uma ideia, né? E vai muito do que a gente conversou, de que, novamente, idade não quer dizer nada. Idade sozinho, idade isolado não quer dizer nada. Talvez para um gestor hoje, com os orçamentos que a gente tem, pensando em otimização de recursos, vou dar um exemplo: duas pessoas de 60 anos. Uma pessoa de 60 anos extremamente funcional, faz tudo sozinha, independente, ainda trabalha, faz a, né, cognição, cabeça, tudo preservada. Pode ser que essa pessoa de 60 anos vai ser atendida, né, de uma forma diferente, claro, respeitosa, resolutiva, acolhedora. Mas eu tenho que trazer um outro atendimento, por exemplo, para uma mesma pessoa de 60 anos, acamada, com algum problema físico, dependente para atividades de vida diária, porque já teve um derrame, um AVC, por exemplo. Então, o que os gestores precisam aprender, mudar a chavinha, é essa estratégia, seja na atenção primária, no pronto-socorro, nas unidades de internação. Como que eu individualizo? Então, hoje, o que está se provando para a gente individualizar, e você trouxe isso na sua gestão, para a gente pensar nessa questão, por exemplo, da fragilidade. Então, a fragilidade, para quem não conhece, a gente pensar em critérios que a gente vai trazer uma objetivação para questões que poderiam ser subjetivas, como a idade. Então, eu vou a partir de critérios e existem, gente, inúmeras escalas que a gente pode escolher. O gestor tem à disposição mais de 50 escalas para falar: essa eu posso adaptar para usar no pronto-socorro, essa eu posso adaptar para usar na atenção básica, mas o que não pode é a gente continuar tratando todas as pessoas idosas como que elas fossem iguais. Então, lembrando, pessoas idosas são protagonistas, pessoas idosas são únicas e idade não quer dizer nada. Os gestores precisam, então, entender isso. Que ferramenta a gente vai utilizar para equipe multidisciplinar, utilizar para a gente, daí, por exemplo, essa pessoa que depender mais, a gente vai oferecer um pouquinho mais tempo de consulta, um cuidado multidisciplinar aí com pessoas mais capacitadas para o atendimento de pessoas mais frágeis, por exemplo, para a gente reabilitar e devolver essa pessoa melhor para a comunidade. Ô Milton, só uma questão. Por que será que esse nosso modelo de atenção centrado na consulta médica é tão entronizado, porque isso e de fato o que eu sinto é que a eficácia dessa coisa centrada na consulta médica, que é o Deus da Deus que me livre, ela é inefetiva, né? Então, fala um pouquinho disso, porque isso para a pessoa idosa, se a gente mudar um pouquinho esse esquema, né, e entronizando na atenção a todos os profissionais da equipe, a eficácia e a eficiência vai ser muito melhor para todos. Quer falar um pouquinho disso? Sérgio, você está picando um pouquinho. Eu acho que eu posso falar, eu entendi um pouco a pergunta. Se posso Pode, comentar em pode. cima? Sérgio, Pode. acho que um ponto nevrálgico aí da atenção à saúde, mas que precisa ser falado, né? Então, existe, às vezes, velado talvez essa hierarquia, essa centralidade no atendimento médico, mas que o médico, a médica, né, o profissional da medicina, não faz, né, verão. O médico sozinho não faz verão, lembra, né? Uma andorinha sozinha não faz verão. Então, assim, a equipe multidisciplinar está aí para provar que o profissional, a precisa dessa integração. Quanto mais a gente falar em multidisciplinaridade, interdisciplinaridade,
feita na prática, melhor para a pessoa idosa, né? Então, alguns profissionais, Sérgio, eu acho que ainda estão aí pensando com medo de perder suposta importância, querendo ainda serem líderes ou serem os chefes da equipe, quando na verdade existe espaço para todo mundo. E principalmente, um profissional só não dá conta de todas as complexidades que uma pessoa idosa necessita, né? Então, vou trazer exemplos claros. Pessoa frágil, né? Para a gente reabilitar, a gente precisa da equipe da fisioterapia, a gente precisa da equipe da enfermagem fazendo as consultas de enfermagem, a gente precisa da equipe do serviço social para avaliar toda a questão dos direitos dessa pessoa, a gente do educador físico, a gente precisa do profissional médico também para reavaliar, mas eu não vou, como médico, achar que eu vou resolver todos os problemas. Então, essa é uma mensagem para todos os profissionais da medicina, para que, junto com os outros profissionais da área da saúde, acolham melhor e empreguem o que a gente chama de interdisciplinaridade. Porque quem vai sair ganhando são as pessoas idosas. Em algumas áreas, isso é mais forte, né, Milton? Então, áreas como cuidados paliativos, atenção domiciliar, geriatria, transplante, essa coisa da interdisciplinariedade, ela fica mais forte. Mas, assim, eu sou da universidade, você também, a gente sabe que tem um quê de formação ainda que reforça isso que o Sérgio está falando. Mas eu quero acreditar que, com o tempo, a gente vai conseguir mudar isso. Então, só antes da gente terminar, por conta do horário, a gente estava fazendo uma conversa anterior aqui, antes de começar a gravação, e você nos contou que vai lançar um livro recentemente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho que livro é esse, do que ele se trata, quando que ele vai estar sendo lançado. Vamos lá, fala para a gente. Obrigado pela oportunidade, Eda. Então, as geriatras, Wilson Cardoso, Alexandre Romano, Juliana Sampaio, a gente vai publicar um livro chamado A Velhice Como Ela É. A gente vai falar sobre narrativas e subjetividades relacionadas à sexualidade de pessoas idosas. Então, nesse livro curto, de cento e poucas páginas, a gente reuniu 20 casos, que são casos que a gente teve ao longo do atendimento lá no Hospital das Clínicas, no Centro de Saúde Escola Geraldo de Paula Souza, com pessoas idosas falando de sexualidade, pessoas idosas refletindo sobre expressões de sexualidade. Então, quem tiver interesse, vai estar disponível para venda no site da editora UCITEC, a UCITEC é com H, Hucitec, UCITEC, mas depois a gente divulga, vai ser no começo de junho o lançamento. Mas obrigado. Excelente. Olha, esse livro deve ser muito bom, tendo em vista a qualidade dos profissionais que estão escrevendo o livro, escrever o livro. Milton, o tempo, infelizmente, é nosso, não está a nosso favor. Nós vamos ter de terminar. Mas antes de fazer a finalização, né, eu queria dar a palavra a você para você fazer um fechamento de toda essa nossa conversa. E aí, depois que você fizer esse fechamento, eu faço o término da nossa gravação. E também quero perguntar já para a Ieda e para o Carlos se eles depois querem também fazer uma pequena palavra para você. Milton. Maravilha. Então, antes de mais nada, né, agradecer o seu carinho, Sérgio, desde o convite, desde a minha formação como médico geriatra, te conheci lá no Hospital das Clínicas, no Preve Quedas, então já te admiro há muito tempo. Ieda, Carlos também, muito obrigado pelo carinho. Deixo já aqui meu abraço a Marília, que hoje também não pôde estar presente. E, pessoal, acho que a mensagem final, né? Então, uma mensagem para levar para casa é que idade sozinha não quer dizer nada. A gente precisa individualizar o cuidado da pessoa idosa, olhar para além da idade e olhar para além do idadismo, porque muitas vezes a gente continua replicando, seja uma coisa que a gente aprendeu, um comportamento que a gente tem, e isso nada mais é do que um preconceito contra a idade de uma pessoa. Então, vamos olhar para o preconceito, olhar para as concepções que a gente tem que precisam ser mudadas. Então, vamos ser contra o idadismo, antidadista e entendendo novamente que idade sozinho não quer dizer nada. Então, muito obrigado pelo carinho de vocês e eu fico à disposição.
Obrigada, é muito prazer enorme ter você aqui. Quem sabe, com certeza, a gente vai te chamar de novo depois que o livro for lançado para conversar um pouquinho sobre o livro aqui, que eu acho que vai ser bastante enriquecedor. Beijo, querido, e muito obrigada. Obrigado, Milton, por estar aqui com a gente. Só ressaltar um pouco aí que você falou vários profissionais, vou puxar a sardinha para o meu lado, você esqueceu só de falar do psicólogo, né? Ai, meu, Então, desculpa, desculpa. só puxando para o meu lado, porque assim, não, é que você foi, eu tô brincando, mas é porque assim, você foi falando e eu fui pensando em questões importantes, porque assim, eu trabalho, né, no consultório com pessoas idosas, e o quanto muitas vezes, por conta dessa questão do idadismo, o próprio idoso chega cheio de preconceitos em relação à velhice, né? E uma das coisas que a gente mais tem são os idosos que só olham, só observam as perdas da velhice, porque elas existem, né? E assim, um trabalho que eu faço bastante, que eu acho que todo profissional que trabalha com idoso deve fazer, começar a ressaltar também os ganhos que essa pessoa tem na velhice, né? E daria um assunto aí para um outro episódio, né? Mas assim, é importante poder olhar para isso. Então, é isso que você falou, é esse conjunto de profissionais, né, que vai fazer a diferença na qualidade do atendimento desse idoso. Tá? Obrigado por você estar aqui com a gente. Obrigado. De fato, gente, o canal O Que Rola na Geronto quer agradecer de forma especial, especialíssima, a essa gravação feita pelo Milton Crenit, que foi excepcional, Milton. Você é muito didático e você fala de uma forma que todos entendem, que é outra forma, né, de atender direito a pessoa, é falar na linguagem que ela saiba entender. Nós queremos te agradecer, Milton, por essa gravação de hoje. E lembrando a todos que nos ouvem, nos assistem, que divulguem ao máximo, acionem lá, deixem ativado, né, o sininho, que é a forma de vocês saberem que uma nova gravação foi postada lá no YouTube. E também dê lá o like, lá o gostei, gostei, porque é importante. Porque esse gostei que vocês colocam faz com que o canal seja privilegiado pelo YouTube. Quando alguém for pesquisar gerontologia, opa, tem um canal legal aqui, olha, é o Gerontologia, muita gente gosta dele. Então façam isso, a gente agradece. E agradecendo mais uma vez esse jovem médico, né, que já tanta contribuição está dando à geriatria e à gerontologia, nós terminamos o episódio de hoje que versou sobre o idadismo na atenção, no atendimento à saúde. Obrigado a todos. Obrigado, Milton. Obrigado.